sabia que um detalhe esquecido quando do seu casamento civil pode afetar toda a sua relação conjugal? Pois é, então fica comigo que hoje eu vou te indicar todos os erros mais comuns e para você evitar desde já. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões. E hoje eu vim te dar algumas dicas em relação a alguns aspectos que você não pode deixar faltar quando do seu casamento civil, pois isso vai trazer implicações futuras e evitar muita dor de cabeça. Se você não se inscreveu no meu canal, já aproveita, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo, que toda semana tem vídeo novo aqui com conteúdo bem interessante para você. O casamento civil é muito além de uma mera formalidade. Na verdade, quando duas partes resolvem efetuar o casamento, eles estão contraindo o matrimônio e fazendo o que se chama um contrato formal. Um contrato formal em que as partes vão estipular direitos de ambas as partes e deveres também. É importante ter em mente que quando da realização do casamento, você precisa ter alguns aspectos já previamente definidos, previamente estipulados, para que posteriormente, ao longo de toda a relação, você não venha ter transtornos, dores de cabeça e problemas por não ter escolhido corretamente a maneira de realizar o casamento civil e os aspectos que devem constar dentro dessa relação. Isso não importa se o casamento é entre um homem e uma mulher ou entre pessoas do mesmo sexo. O que interessa é que sim, o direito ele traz uma proteção a esse instituto do casamento civil. Então você, quando resolve efetuar esse matrimônio, você vai ter obrigações, deveres, existe uma proteção legal em relação à família, em relação ao dever de moradia, de fidelidade recíproca, o dever de prestar solidariedade, prestar uma ajuda. É igual o padre diz, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então sim, para o casamento civil, quando você resolve contraí-lo, você tem que ter em mente todas essas implicações que ele vai trazer. Afinal de contas, é um contrato formal, celebrado entre as partes, e não meramente uma solenidade, ou uma festa bonita, ou um evento bonito. Você tem que saber todas as implicações que ele vai trazer. Então fica comigo que eu vou te dar algumas dicas fundamentais para você ter um casamento feliz, duradouro e sem problemas no futuro. Primeiro de tudo, a parte burocrática. Se duas pessoas resolvem se casar, precisam ir a um cartório de registro civil. Lá no cartório você vai levar a documentação necessária. Qual é a documentação? RG, CPF e a certidão de nascimento atualizada dos dois. Isso é fundamental. Essa certidão não pode ter sido expedida há mais de 6 meses. Fique atento. É muito comum as partes levarem documentos desatualizados. Então, em posse dessa documentação, vocês vão ao cartório, os dois manifestam o interesse de contrair o matrimônio e com isso será a parte burocrática do cartório. Ele vai fazer os proclamas. O que são os proclamas que o cartório vai efetuar nos próximos 30 dias? São publicações do interesse daquelas partes de contrair o matrimônio, para que se alguém que tem alguma objeção legal contra a realização daquele casamento possa se pronunciar. Caso transcorrido esse prazo dos proclamas e nada tenha havido de nenhuma impugnação, nenhuma objeção, sim, aquele casal está livre para efetuar o casamento civil. Então o casal é chamado para, no ato do casamento, no ato do comparecimento ao cartório, decidirem alguns aspectos importantes. Primeiro, qual o regime de bens que eles vão optar? Nesse momento vai ser dado a ele a liberdade de escolha. Os regimes de bens, como vocês já sabem, eu até já fiz um vídeo aqui em relação a cada regime de bens. Eu vou falar aqui bem rapidamente dos 4 regimes existentes atualmente e mais básicos e procurados por grande parte da população. O primeiro de tudo é o regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Se as partes não disserem qual regime pretendem, vai ser adotado comunhão parcial, ou seja, tudo aquilo que for construído ao longo da relação será partilhado em caso de divórcio ou em caso de falecimento de um dos dois. Esse é o regime mais comum atualmente no Brasil. Além disso, temos a comunhão universal de bens. O que significa? Essa comunhão universal significa que todos os bens vão ser partilhados, seja aqueles adquiridos antes do casamento ou aqueles ao longo da relação, ao longo do relacionamento. Ambos serão divididos e serão partilhados também em caso de divórcio
ou falecimento de um dos dois. Um outro regime é o da separação de bens. A separação de bens é aquele em que cada cônjuge vai ter seu patrimônio, não vai se comunicar ao longo da relação, e em caso de divórcio, em caso de falecimento, cada um vai ter o seu patrimônio distinto. Então, nesse caso, é a separação legal de bens. Se você pretende por esse regime, ele transcorre dessa forma. E o quarto regime, que é o pouco utilizado, é a participação final nos aquestos. Ele funciona como um regime misto. É um regime misto em que você vai optar por, durante a relação, vigora o regime da separação de bens, ou seja, cada cônjuge tem seu patrimônio. Mas em caso de falecimento ou de separação, vai vigorar o regime da comunhão parcial, ou seja, tudo aquilo que foi adquirido conjuntamente pelos dois ao longo da relação será partilhado. Esse regime não é muito anotado no Brasil, mas sim, ele existe e as partes, na hora de casar, podem optar por ele sim. Ele é plenamente possível. Não pode esquecer que no cartório vai ser preciso pagar algumas taxas. Sim, para você casar, você precisa pagar as taxas do cartório, que geralmente cada estado tem o seu valor, pois é uma determinação estadual. Então, de acordo com o cartório em cada estado, você procura saber qual é o valor no seu estado para você poder pagar as custas desse casamento. Não pode esquecer também o pagamento das taxas. No cartório, você vai precisar sim pagar as taxas pela realização do matrimônio e cada estado geralmente tem suas taxas, embora elas sejam parecidas, mas é preciso procurar o cartório mais próximo da residência de um dos noivos para poder verificar o valor e dar entrada nesse processo para o casamento civil. Efetuado o casamento, tudo bem, os noivos têm interesse em contrair matrimônio, efetivamente registrar o casamento civil, mas ele tem implicações, ele vai gerar direitos e deveres para as partes. Qual é o principal direito? Proteção da família. Eles vão ser uma instituição totalmente protegida pela legislação. Então vai ter o direito de proteger aquela família, mas vai ter deveres de ajuda simultânea um com o outro em relação financeira, uma ajuda em relação à criação dos filhos, como eles pretendem efetuar aquilo conjuntamente, como vai ser efetuada essa criação dos filhos, tudo isso são deveres. Deveres de cuidado, de proteção, de solidariedade em relação ao outro cônjuge. Tudo isso está implícito quando você resolve contrair um casamento civil. Tem que ficar atento em relação a isso. Não é só uma formalidade, não é só uma troca de alianças, não é só uma festa. Vai muito além disso. Outro ponto importante é em relação à fidelidade recíproca. Sim, existe esse dever de fidelidade recíproca. Embora no Brasil não seja mais crime, o concubinato ele foi destituído como crime para a legislação brasileira, mas sim, existe o dever de fidelidade recíproca quando se contrai um matrimônio. Outro dever que também existe é o dever de moradia. O cônjuge tem que, os dois, de comum acordo, decidirem onde eles vão manter sua residência fixa. Isso parece uma coisa simples, uma coisa banal, mas não é. Muitos casais acabam entrando em discussão, entrando em embate, porque um quer morar num determinado local, em determinada região, e outro em outra. Então isso não é. Eles têm que ter um consenso em relação à moradia, onde eles vão efetivamente residir e constituir a família e perpetuar a sua família e ali ter toda uma relação matrimonial. Além disso, existe o direito à herança. Sim, quando do casamento civil e lá atrás, como eu falei, quando você dá entrada no pedido, quando você escolhe o regime de bens, implicitamente você já está especificando o seu direito à herança. Como você vai participar da herança do outro cônjuge se ele vier a falecer? Como vai ser essa participação? Isso é fundamental, porque atualmente no Brasil foi garantido muitos direitos ao cônjuge em relação aos herdeiros. Sim, o cônjuge é herdeiro e ele vai concorrer com todos os outros herdeiros necessários. Isso é um avanço da legislação e esse direito à herança, sim, é previamente determinado quando da escolha do regime de bens. Fique atento a isso. Além disso, existe o dever de mútua assistência. Assistência não só financeira, mas emocional, psicológica, sim. Um tem que ajudar o outro. Vocês sabem que nem todo dia os dois estão na mesma vibração, então sim, um tem que apoiar o outro, um tem que ajudar o outro, tem que estimular. Você tem que ter um parceiro que vá lhe ajudar da melhor forma no dia a dia, nas adversidades do dia a dia. E sim, isso é um dever dos dois, de mútua assistência, emocional, psicológica e não só financeira, sobretudo. Agora eu vou responder para vocês algumas perguntas que são muito frequentes. Vocês podem parecer, mas não é possível. Pois é, tem perguntas recentes
que chegam aqui no escritório diariamente e que é bem interessante. Primeiro de todas, a dúvida mais comum é: se para efetuar o casamento civil você precisa antes ter uma relação com a pessoa, morar com a pessoa? Não, isso não existe. Para você efetivamente realizar o casamento civil, você precisa o quê? Estar de posse de toda a documentação necessária, isso sim, e preencher todos os requisitos legais que são exigidos. Se você saiu de um outro relacionamento, você precisa ter uma certidão de divórcio, efetivamente averbada no cartório que você contraiu o matrimônio, e você vai precisar sim apresentar essa certidão quando você for efetuar um novo casamento. Então não existe essa necessidade de moradia anterior. O que você precisa é a documentação exigida, preencher os requisitos legais e dar entrada no cartório e todo o processo. E claro, não ter ninguém que venha ter qualquer objeção a esse seu casamento. Então aí você está livre para casar independente de qualquer moradia anterior ou qualquer relacionamento anterior. Outra dúvida muito comum é: os casais que vivem juntos, eles têm o mesmo direito das pessoas que são efetivamente casadas no civil? Aí entra a discussão em relação à união estável. Sim, tem exatamente os mesmos direitos. Direito à herança em caso de falecimento, o direito de tomar decisões em caso de uma doença, de uma emergência que precise tomar uma decisão importante. Essa pessoa vai ter o mesmo direito. Os direitos que eu falei, de mútua assistência, direito à moradia, fidelidade recíproca, tudo isso, quem vive junto em união estável vai sim ter os mesmos direitos em relação a quem é casado no civil. Isso aí não há diferença atualmente para a legislação brasileira. Mas uma dica que eu dou é: se você aí vive em união estável, então não tem nenhum termo formal, você precisa fazer urgentemente. Pois quando da união estável é diferente do casamento. Esses efeitos são automáticos se você já for casado. Mas no caso de união estável, você vai precisar provar que vivia em união estável com aquela pessoa para poder fazer jus a direito de herança, a partilha de bens, tudo isso. Então a dica que eu dou é: sim, faça um instrumento público, procure um advogado especializado de união estável para que você fique garantida. Mas desde já eu adianto, você vai ter os mesmos direitos de uma pessoa efetivamente casada no civil. Outra pergunta muito frequente: se um dos noivos for estrangeiro, for de um outro país, precisa de mais alguma documentação? Sim. Você vai precisar de um passaporte válido daquela pessoa e uma declaração do consulado de onde ela é naturalizada, né, de onde ela nasceu, uma declaração do consulado indicando que ela não tem qualquer impedimento para casar. Isso é fundamental, não esquecer. Vai precisar dessa certidão para comprovar que ela não é casada naquele país de origem dela, que pode efetuar matrimônio, casamento civil aqui no Brasil. Outra questão é o regime de bens. Se eu escolhi um regime de bens no início, ao longo da relação eu posso trocar de regime de bens? Sim. Isso é uma decisão bem recente da Justiça brasileira que vem permitindo que seja feita essa troca de regime ao longo do casamento. Precisa ser por meio de uma ação judicial, você vai pedir ao juiz essa troca. Ambos têm que estar de acordo e que vocês têm que especificar por que vocês desejam alterar o regime de bens que foi adotado inicialmente. Então sim, você escolheu um regime de bem no início e depois resolveu trocar, é fundamental você saber que você pode sim, mediante uma ação judicial. E a última pergunta, que também é bem frequente, é: quanto tempo demora todo esse processo de habilitação para o casamento? Em média, demora em torno de 30 dias. Mas a minha sugestão é: se você está pretendendo casar, dê entrada com antecedência no processo, pois muitas vezes as questões do cartório atrasam. Então o ideal é, no mínimo, 30 dias. Se você puder antecipar, dê entrada com 60 dias de antecedência para ter todo esse processo do cartório estipulado, passado os proclamas, as publicações, a documentação, e você possa ter o seu casamento civil o mais breve possível. Mas lembra, tem que levar para o cartório a documentação necessária. Isso é uma dica que eu dou fundamental aos meus clientes. Muitas vezes chega no cartório com a documentação incompleta ou desatualizada, aí não consegue. Então fique atenta a toda a documentação necessária antes de ir efetivamente ao cartório. Agora, para ilustrar para vocês, eu vou contar um caso real, né, que vocês vão poder entender um pouquinho das consequências que uma escolha errada, quando você vai efetuar o casamento civil, pode implicar numa relação e trazer um desgaste e um transtorno para todo o casamento. Duas pessoas me procuraram, eu vou botar nome fictício, Ana e João me procurou, queriam efetuar o casamento. A gente reuniu toda a documentação, eles deram entrada no cartório, mas quando eles me procuraram, eles na verdade já eram casados. Eles foram efetuar o casamento, casaram, e um deles veio a ter muitas dívidas ao longo da relação, se endividou. Mas quando eles foram contrair o matrimônio lá atrás,
eles optaram pelo regime da comunhão universal, mas não sabiam exatamente que implicações aquilo poderia trazer. Acharam que todo o patrimônio que constituíram e que tinham devia ser dividido e casaram na comunhão universal. O que é que aconteceu? João, ao longo do casamento, contraiu muitas dívidas, né? Ele tinha uma empresa e contraiu muitas dívidas, ficou com muitas dívidas. Como eles eram casados na comunhão universal, Ana acabou tendo seu patrimônio também atingido para poder pagar essas dívidas. Porque na comunhão universal vão se comunicar os bens de ambos. Existem os bens de ambos, então os bens se comunicam todos eles, seja aqueles que Ana possuía antes, que João possuía antes ou que eles adquiriram ao longo da relação. E aí o que é que aconteceu? Ana ficou super chateada porque o patrimônio dela teve que arcar também para pagar aquelas dívidas que eram de João, simplesmente porque ela optou pelo regime de bens da comunhão universal. Se ela tivesse feito uma escolha por um regime diferente, os bens dela não seriam atingidos por aquelas dívidas de João. Então, para vocês verem como é importante a escolha do regime de bens no ato que um casal resolve efetivamente contrair casamento civil. Tá aí a importância. Outra situação bem interessante é de um casal que eles resolveram não casar no civil, viviam em união estável, mas não tinham nenhum termo. Acontece que um deles veio a falecer. Quando ele faleceu, por não ter nenhum termo, a sobrevivente, né, que foi a cônjuge sobrevivente, teve que entrar com toda uma ação judicial para provar aquela união estável, toda aquela relação. Então imagine, você está de luto, você já está destruída porque perdeu seu marido, seu companheiro, enfim. E você tem que enfrentar uma ação judicial na justiça para provar aquela relação. Você tem que ir atrás de testemunhas, você tem que ir atrás de provas, de fotos, toda a relação para mostrar que você efetivamente vivia em união estável. Uma coisa que simplesmente podia ser resolvida, seja com um casamento civil no cartório ou até um contrato de união estável. Então fique atento em relação a isso. Você aí que vive numa relação dessa forma, procure regularizar o mais rápido possível para evitar transtorno e dor de cabeça no futuro. Inclusive, uma dica prática que eu dou a vocês é procure fazer um acordo pré-nupcial. Isso é muito frequente, isso é muito comum. Nesse acordo, você pode estipular não só em relação ao regime de bens quando do casamento, mas até as pretensões daquele casal. Como vocês pretendem, quando tiver filhos, como vai ser a criação, como vocês pretendem que vai ser a educação daqueles filhos, a vida financeira do casal, tudo isso. Inclusive, recentemente eu tive um cliente que ele tinha feito um acordo pré-nupcial com a esposa, no sentido de que eles colocaram dentro desse acordo que quando eles tivessem filhos, nenhum deles poderia fumar na frente daquele filho. Isso foi uma regra que eles colocaram no acordo pré-nupcial e eles tiveram filhos e quando eles vieram a separar, aquele acordo estava estipulado, então sim, eles tiveram que cumprir, não podiam fumar na frente dos filhos, porque foi uma estipulação que para eles era uma coisa relevante e importante. Então eles resolveram deixar já pré-determinados como seria. Então é fundamental, se você tiver capacidade, procure um advogado especializado. Faça já esse acordo pré-nupcial para você ficar resguardado e já estipular algumas coisas em relação àquele casamento, como você pretende, como você gostaria que fosse, respeitando a vontade de ambas as partes. Afinal de contas, é um contrato formal realizado o casamento. Trazendo para vocês agora algumas atualizações da legislação, é fundamental vocês saberem que sim, existe total possibilidade de converter a união estável em casamento de uma maneira super simples e rápida dentro do cartório. Então, se você já tem uma união estável e pretende contrair o casamento civil, basta ir ao cartório e pedir essa conversão de maneira fácil e rápida. É plenamente aplicável no Brasil isso hoje. Outra possibilidade é a alteração do regime de bens ao longo do casamento, como eu já havia abordado. Você pode sim modificar devido às circunstâncias, desde que seja de comum acordo. Você pode modificar o regime de bens ao longo do casamento, alterando e especificando por que você deseja fazer isso. Lembrando que tem que ser uma ação judicial para a conversão do regime de bens. Em relação aos direitos sucessórios, também teve um grande avanço da legislação, pois atualmente o cônjuge ele concorre em igualdade, ou seja, ele vai herdar em igualdade com o que se chama os herdeiros necessários, que geralmente são os filhos. Então sim, o cônjuge passou a ter direitos exatamente iguais e concorrer em relação à herança daquele falecido junto com os herdeiros necessários. Isso sim é um avanço, pois na antiguidade, antigamente nem tão antigo, mas mais recente, o cônjuge ele era excluído da sucessão, como a gente diz, ele não recebia herança, só os herdeiros necessários. E atualmente, mesmo o companheiro, mesmo que você vive em união estável, você concorre e vai herdar juntamente com os outros herdeiros. Isso é um avanço
na legislação do direito de família. Por fim, o casamento civil é preciso ser lembrado como uma instituição que está em constante mudança, em constante evolução. Afinal, a sociedade está se modificando. Atualmente, o casamento é um instituto cabível para todas as pessoas, seja do mesmo sexo, seja heterossexuais, homoafetivos, todos eles podem contrair matrimônio. Então isso já é uma evolução que a sociedade impôs e exigiu, e o casamento civil é essa instituição que ele está em constante transformação e modificação. Então tem que ficar sempre atento às legislações e às novidades que tem em relação a esse tema, para que você não fique perdido e não cometa um equívoco que no futuro pode lhe gerar muita dor de cabeça ao longo do seu casamento. Bem, espero ter ajudado vocês com alguns passos do casamento civil para que vocês tomem essa decisão, tomem essa atitude da melhor forma e construam um casamento duradouro, um casamento feliz, que evite dores de cabeça e transtornos. Então sim, o casamento civil precisa seguir algumas regras, obedecer alguns ditames legais, algumas exigências da lei, e eu espero ter contribuído para esclarecer as dúvidas de você aí que está pretendendo casar ou conhece alguém que pretende. E se gostou desse vídeo, não esquece, curte o vídeo, compartilha com quem você gosta, e se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder. Aguardo vocês e até o próximo vídeo.